Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal novamente, canal do Santos Rodrigues TV. Pessoal, e no vídeo de hoje, para falar da crueldade que aconteceu aqui no nosso município, pessoal, é, da fatalidade, do crime bárbaro que aconteceu. Yasmin, provavelmente vocês estão sabendo aqui no Nordeste. Yasmin, uma criança de 6 anos de idade, uma criança de 6 anos de idade, pessoal. É, uma criança de 6 anos de idade, pequenininha, inocente, né, que foi brutalmente assassinada. Uma criança de 6 anos de idade, que não devia para ninguém, que não devia para ninguém. Uma criança de 6 anos de idade, pessoal. Eu tenho uma criança de 7 anos, eu sou pai de uma criança de 7. Então, essa menina Yasmin, que foi brutalmente assassinada por vagabundos, sabe? É uma tristeza que entrou no coração das pessoas aqui no Nordeste, no Pernambuco, pessoal. Estou falando aqui do Pernambuco. Pessoal, e eu moro bem próximo aqui do local onde aconteceu. Eu moro bem próximo aqui do local onde aconteceu esse, esse assassinato. É, essa criança que estuda, 6 anos de idade, a Yasmin. Eu não vou colocar a foto dela aqui no vídeo para não comprometer, mas se vocês já assistiram, passou na maioria dos jornais. Passou no SBT e em outro jornal do Brasil aí. Então, pessoal, é, essa criança, é, isso aconteceu no domingo. Essa criança estava brincando, na rua, né? E por volta de 6, 7 da noite, sentido falta da criança. Tava brincando com um coleguinha e a criança desapareceu. Ela desapareceu, isso no domingo, assim, por volta das 6, 7 da noite. 8 da noite, mais ou menos. Desapareceu, aí os pais sentiram falta, o pai e a mãe. Detalhe, pessoal, o pai e a mãe sentiram falta. Essa criança né, morava num distrito, é um povoado, para vocês entenderem, pessoal. É um povoado pertence à região de Carnaíba, a cidade chamada Carnaíba, pessoal. E infelizmente, pessoal, as coisas acontecem nas proximidades da gente. Quando pensamos que não, às vezes as coisas estão do nosso lado, está próximo a gente, sabe? Muitas das vezes a gente, vocês que vão assistir esse vídeo, estão aí pelo Brasil e pensam, não, mas comigo nunca vai acontecer. É um acidente de veículo, de carro, é qualquer coisa. Às vezes é um acidente, um abuso, alguma coisa assim. A gente pensa que não vai acontecer com a gente, pessoal, mas infelizmente acontece. Infelizmente acontece, pessoal. Então, pessoal, sentir falta dessa criança, um povoado tem mais ou menos umas 800 pessoas que moram nesse local, sabe como funciona um assentamento? Não é uma cidade, sabe? Pertence à cidade, mas é um povoado onde tem bastante casas, umas 800 mil casas. Então, pessoal, é, fizeram as buscas, não encontraram essa criança na mesma noite e na segunda-feira continuaram as buscas de novo. Continuaram as buscas de novo na segunda-feira de manhã e foram procurando, pessoal. E, infelizmente, na segunda-feira, né, encontraram só o corpo da criança, a alguns metros da sua casa, de onde ela estava brincando. Talvez 1 quilômetro e pouco. Como foi noticiado no jornal, pessoal. Infelizmente, é, aconteceu essa tragédia. Inicialmente, aparentemente 3 pessoas foram presas. Parece que de menores, né, adolescentes foram presas. É, mas só um permaneceu à disposição da justiça, pelo que está passando nos jornais. Só um permaneceu à disposição da justiça. E os dois, a polícia
fez a interrogação, mas não viram evidências e soltaram esses rapazes. Então, pessoal, mas essa criança ela foi encontrada, infelizmente assassinada, de uma forma cruel, pessoal. Foi ceifada a vida dessa criança. Criança de 6 anos de idade. Pessoal, infelizmente isso acontece. E aconteceu coisas mais graves ainda, pessoal, que eu não vou nem contar aqui, porque em respeito a vocês. Infelizmente essas coisas acontecem. Então, provavelmente adolescentes pegaram essa criança, ela que estava brincando, uma criança indefesa, induziram ela até o matagal e lá cometeram o crime. Foi encontrado por volta de 2 horas da tarde na segunda-feira, pessoal. Só o corpo da criança, infelizmente. Uma coisa que revoltou a população. Porque a gente fazer isso com uma criança inocente, pessoal, é de tamanha crueldade, viu? É de tamanha crueldade. Então, pessoal, é uma tristeza, pessoal, que tomou conta aqui da região de Afogados da Engazeira, que é próximo Carnaíba, Ibitiranga, Solidão, Tabira, Pernambuco, sabe? E muita gente ficou revoltada pelo Brasil, e com toda razão, pessoal. Com toda razão. Porque, pessoal, a gente cria nossos filhos, leva para a escola, educa nossos filhos, sabe? E acontece uma tragédia dessa, pessoal. E acontece uma tragédia dessa, é triste. É triste falar a verdade, viu? É uma crueldade sem fim. Pessoal, as pessoas estão cada vez... A mente, sabe? O que comanda as pessoas é o cérebro, é a mente. As pessoas estão cada vez mais perversas. Pessoal, a minha indignação é grande, falar a verdade, viu? Eu não vou falar muito para vocês não do que eu penso sobre esse caso, mas a minha indignação como pai, como uma pessoa do bem, é grandiosa, falar a verdade, viu? Inclusive, eu acho que inicialmente 3 pessoas foram detidas. Eu acho que a justiça deveria ter segurado essas pessoas, a realmente ver se elas não têm envolvimento nesse crime, porque foi um crime terrível. Se caso não comprovasse nada, soltasse depois. Porque no caso a polícia soltou o delegado, dá chance das pessoas fugirem se tiver envolvimento, sabe? Mas parece que tem somente uma pessoa presa por enquanto, né? À disposição da justiça. Então, pessoal, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Eu me coloco no lugar do pai, da mãe. E é triste uma situação dessa, viu? É, infelizmente no Brasil, não sei se é só no Brasil, mas tem milhões de pessoas de coração bom, mas também tem milhares de pessoas que já estão presas e tem outras que estão querendo, sabe, fazer o mal às pessoas, fazer o mal, sabe? Então, pessoal, é difícil. Pessoal, infelizmente, com a chegada da tecnologia, da internet, é, e principalmente aqui no Nordeste, eu vou falar do Pernambuco. Muitas pessoas ficam ociosas, meio que sem fazer nada, né? Aí temos jogos em celular, tem internet, tem dezenas de coisas na internet, coisas ruins. E esses adolescentes, essas crianças, adolescentes, às vezes não é acompanhada de perto pelos pais, assim, né? Com quem anda, né? Quem são seus amigos, com quem anda, o que fazem na internet, acaba colocando essas coisas na cabeça, coisas ruins, nojentas, sabe? Esses absurdos de coisa que coloca na cabeça, às vezes para fazer o mal para as pessoas, para ceifar a vida de pessoas, sabe, pessoal? Então, eu fico triste, pessoal, do fundo do coração. Eu fico triste com uma situação dessa, viu? Inclusive, pessoal, é do lado aqui. Se eu andar 3, 4 quilômetros, eu chego no local desse crime. Às vezes, pessoal, a gente pensa, às vezes a gente pensa até em ir embora
no local assim, porque num raio de 100 mil habitantes acontece, não temos nem 80 mil habitantes aqui na região próxima, né? Nem, acho que nem 80, nem 70 mil tem. E acontece barbaridades aqui, pessoal, infelizmente. Infelizmente, acontece barbaridades nesse lugar, pessoal. Infelizmente. Então, pessoal, fica aqui minha indignação com todos vocês. Esse crime bárbaro que aconteceu aqui na região, que foi noticiada por todos os jornais, pelos raios aqui da região, pelos jornais aí do Brasil. Infelizmente, pessoal, eu fico triste com uma situação dessa. Como muita gente se revoltou aqui na região também, viu? Muita gente se revoltou e não é para menos. O que aconteceu com essa criança é, é difícil. Uma criança que foi ceifada a vida, que não tinha nada a ver, que não tinha maldade no coração, assim como eu tenho uma filha de 7 anos, sabe? Então, pessoal, infelizmente isso acontece. Mas vamos orar por justiça, vamos buscar justiça por essa criança e que os envolvidos paguem pelo crime. Esse crime brutal. Viu, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu tenho para dizer para vocês, viu? Muito obrigado aí por assistir o vídeo e é uma tristeza enorme. A região aqui está de luto, porque um crime é difícil, pessoal. Infelizmente, o ser humano é perverso mesmo. Inclusive, pessoal, nesse local lá onde aconteceu o crime, não tem muita é, polícia. Raramente passa polícia nesse local. Infelizmente.